A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. Hoje o tema é Jesus teve irmãos? Antes de dar seguimento, inscreva-se no meu canal mais abaixo para receber novos estudos, assim que levantar os estudos e colocar no YouTube. E também clique no like mais abaixo como gostei, ok? Não esqueça de, primeiro, você tem que entrar com o seu login do Google, tem que ser com o seu Gmail para poder escrever no meu canal. Se não for, não se inscreve, ok? Vamos dar o procedimento à nossa aula de hoje, ok? Eu tenho aqui uma rápida introdução histórica, tenho as palavras unigênito e primogênito. Também eu tenho analisando os evangelhos. E por último, termos no Novo Testamento para irmão e primo, ok? Aqui nesta rápida introdução, eu quero dizer a você que dentro da pesquisa levantada, para chegar até onde eu quero, em 400 depois de Cristo, Maria foi proclamada Mãe de Deus. Em 1854, a Imaculada Conceição de Maria torna-se dogma. Em 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII declara que Maria foi elevada em corpo e alma à glória dos céus, ou seja, ela teve a sua assunção. A ideia do catolicismo é colocar Maria como quaternidade. Quaternidade nós sabemos que há trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a ideia da Igreja Católica é colocar a quaternidade, ou seja, quatros, numa unidade só. Bom, isso é ela, Isso é ela que quer fazer isso, É a visão dela. E outras coisas, Colocou como Mãe de Deus, Deus, primeira pessoa, Jesus como segunda pessoa. Bom, sabemos que ela é mãe de Jesus, ok? Pela palavra de Deus, ela é mãe de Jesus. Bom, continuando aqui a palavra de Deus. Continuando aqui a palavra de Deus, fiz uma organização no texto. As palavras unigênito e primogênito, ok? Então, veja só. O texto de Mateus, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ok? E em Lucas, do 2:7, diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ok? Então veja só, as duas palavras, unigênito é filho único, ok? Filho único. E primogênito é o primeiro filho de uma sequência que vai ter, ok? Então, se não fosse essa palavra aqui, primogênito, que Lucas, o médico, tivesse aqui colocado esta palavra primogênito, com certeza ela seria, Jesus seria o único filho de Maria, o único filho de Maria. Porém, como Lucas colocou primogênito, isso nos assegura que é o primeiro de uma sequência. Olha só, analisando a palavra, aqui temos aqui, em Hebreus 11:17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. Ou seja, aqui nesse texto está dizendo que Abraão oferece seu único filho a Deus, no holocausto. Então oferece seu único filho. Bom, se você analisar a palavra de Deus, iremos descobrir que Abraão não teve só um filho, Eu tenho aqui em Gênesis capítulo 16:15, e Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho que Agar tivera Ismael. E era Abraão
E era Abrão, né? E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Então observe que aqui em Hebreus, né, o autor de Hebreus, ao escrever esta carta, né, quando ele faz uma referência a Abraão, ele diz unigênito, né? Mas com certeza o autor de Hebreus, ele, lendo as escrituras, né, ele constatou que Abraão não teve só uma mulher, ele teve 3 mulheres, né? Teve a Sara, teve Agar e teve a terceira mulher, que foi justamente a Quetura, né? Então veja só aqui, ó, o 21:1, e o Senhor visitou a Sara, quer dizer, mulher de Abraão, né? Como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Então está aqui o nascimento de Isaque, né? O segundo filho dele. No capítulo 25:1, e Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zirã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaqué e Suá. Ou seja, olha a quantidade de pessoas de filhos que Abraão teve, né? Então ele teve 3 mulheres, e teve diversos filhos, né? 3 mulheres, cada mulher teve alguns filhos, né? Sara foi a única que teve um filho, e Agar também com ele, né? Com Abraão. Então veja só, mas o autor de Hebreus, ele cita a palavra unigênito. Será que o autor de Hebreus, que muitos dizem Paulo de Tarso, né? Será que ele errou ao citar esta palavra unigênito? Porque unigênito significa único filho. Único filho. E as palavras que nós estamos olhando aqui é unigênito e primogênito. E Lucas, ele cita a palavra primogênito, ou seja, o primeiro de uma sequência, certo? O primeiro de uma sequência. Ora, será que Lucas não estaria equivocado, né? Ter colocado a palavra primogênito, em vez de ter colocado a palavra unigênito? Mas eu creio que não, O médico com certeza ele escreveu essa palavra certa aí no lugar certo, informando ali uma sequência de filhos que viria pela frente. Ok? Vamos continuar o próximo ponto agora é analisarmos os evangelhos, né? Vamos analisar. Então veja só, aqui em Mateus, o capítulo 12, versículo 46 a 47, diz assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos. Então veja que o autor de Hebreus, o autor de Mateus, né? Ele cita o nome irmãos, a palavra irmãos. Os seus irmãos pretendendo falar ali. E o 47 diz assim: e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Então, olha só. O autor de Hebreus, no capítulo 12, ele cita essa passagem, né? Que Jesus estava em um determinado lugar, né? Uma casa, e lá de fora da casa, porque a multidão estava grande, estava a mãe dele e os irmãos dele lá fora. E a mãe queria falar com Jesus, né? Junto com os filhos. E houve esse diálogo aí entre a mãe, alguém que estava na porta, né? Que o viu, e alguém que transmitiu para Jesus, né? Bom, esse texto continua, né? Jesus fala que a partir desse... Ele diz assim: quem são meus irmãos e quem são minha mãe, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele pergunta, né? E aí ele começa a explicar a partir daquele momento ali que todos naquele momento passarão a ser mãe dele, né? E irmão, os que fazem a vontade do Pai, né? Bom, continuando, o capítulo 13, versículos 55 e 56 diz assim, ó: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria,
e seus irmãos, e agora dá uma sequência dos irmãos de Jesus, né? Tiago, José, Simão e Judas. Isso é alguém no diálogo, né? Falando sobre Jesus, né? E continua: e não estão entre nós todas as suas irmãs, ou seja, ele não só tinha irmãos, como também tinha irmãs, segundo a palavra de Deus. Então, analisando essas duas passagens, né, uma outra aqui, no versículo 2, né, ou no capítulo 2 de João, versículo 2, diz assim: depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esta passagem de João 2 é aquela da festa de casamento, né? Quando se faz uma comemoração do casamento em Caná, né? E o texto discorre da questão do vinho, né, que coloca e multiplica ali os primeiros milagres de Jesus, né, que acontece. E o texto já no finalzinho assim diz assim, né, que depois disto desceu a Cafarnaum, você foi para Cafarnaum, ele, né, Jesus, e sua mãe, e seus irmãos e os seus discípulos. Ora, esse texto deixa bem claro que diz assim: seus irmãos e seus discípulos. O que alguns teólogos da Igreja Católica afirmam que naquela época uns chamavam os outros de irmãos, como hoje é costume nosso no meio evangélico chamar as pessoas de irmão, né? O colega chamar de irmão, a colega chamar de irmã, né? Então eles levantam essa tese dizendo que naquela época uns chamavam os outros de irmãos. Mas o texto deixa bem claro aqui que não só diz que a mãe de Jesus, os irmãos dele e os discípulos, né? Deixou bem claro aqui o acréscimo dos discípulos, né? Porque se não tivesse aparecido a palavra discípulos aqui, aí eu entender que esses irmãos seriam os discípulos dele, e não irmão de carne, né? Não irmão carnal, entendeu? Bom, continuando, e o capítulo, o Marcos 3:31 diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Então esse texto aí é aquele mesmo texto anteriormente, né, que a mãe de Jesus está lá fora da casa e dá o recado de chamá-lo para ter um diálogo ali, né? Bom, então aí essas passagens já nos mostram, deixando bem claro pelos evangelhos, que o Jesus, ele teve irmãos, não de sangue, né? Mas não irmão de sangue, né? De pai, mas de mãe, né? Ainda continuando a análise, né? Em João capítulo 7, versículo 3, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então essa passagem aqui de João capítulo 7, mostra que Jesus teve irmãos, e esses mesmos irmãos de Jesus, eles não acreditavam em Jesus, né? É aquele tipo de gente que está ao seu lado, não gosta que você esteja ao lado dele, aí ele dá um exemplo ou alguma coisa para que você saia do meio dela, para ela ali ter um alívio da sua ausência, ou seja, está louca que você saia. Aí ela cria uma cena para que você saia daquele ambiente ali, para ela ficar mais à vontade, porque a sua presença incomoda. Então, os seus irmãos não acreditavam nele. E aí os irmãos começam a usar desse termo, né? Rapaz, por que tu não vai fazer os milagres lá fora?
para que o povo te conheça melhor, né? Os irmãos estavam colocando esta opção para ele, para que eles pudessem sair daí do meio dos irmãos, né? Que os irmãos não acreditavam nele. Mas em Atos, né, o capítulo 1, versículo 13 e 14, nos mostra as últimas passagens de Maria e os irmãos de Jesus, que nos diz assim: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, aqui nesta passagem está mostrando que quando estavam no cenáculo, todo ali reunido o povo, os irmãos de Jesus já estavam, vamos dizer assim, tendo fé em Jesus, começando a acreditar em Jesus, começando a voltar-se para ele. Então eles estavam ali reunidos em oração pelo que tinha acontecido anteriormente da crucificação de Jesus. Então eles estavam ali orando, no cenáculo. Então observe que a última passagem aqui, essa passagem que nós vimos aí, é a última passagem relacionada a Maria com Jesus, e seus irmãos, ou melhor, Maria com os discípulos e os filhos, os irmãos de Jesus neste lugar, ok? E para terminarmos, vamos agora termos no Novo Testamento para irmão e primo. Temos aí irmão, primo e parente. Adelphos, que é irmão em grego, primo, anepsios, e parente, sungênes. Ok? A primeira carta de Coríntios, capítulo 9, quem escreve essa carta é Paulo. Paulo era um dos maiores teólogos daquele tempo. E Paulo, com certeza, jamais iria errar as palavras irmão, primo e parente. Jamais Paulo iria colocar uma palavra errada dentro de um contexto. Paulo era um grande conhecedor da palavra de Deus. Ele diz assim no capítulo 9, 5: não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos? E os irmãos do Senhor e Cefas? Olha, observa aqui que Paulo não iria colocar aqui uma palavra como se fosse assim, primo ou parente. Ele colocou a palavra certa, irmão de Jesus. Então Paulo jamais iria colocar uma palavra errada. E aqui em Gálatas 1:19 diz assim: e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, esta passagem aí mostra que Tiago, que já temos lido algumas passagens para trás, Tiago como filho, como irmão de Jesus, e Paulo aí endossa que realmente o Tiago é irmão do Senhor. Bom, continuando o texto, ainda, em Colossenses capítulo 4, versículo 10, Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé. Olha só, Paulo também aqui escrevendo, dizendo assim, sobrinho de Barnabé. Observe que ele dá aqui um parente de alguém, Então ele aqui não está errando a palavra, ele colocou sobrinho. Em Romanos 16:11, saudai a Herodião, meu parente. Paulo também usa aqui a palavra parente. Então observe que Paulo, ele não erra ao escrever as palavras dentro do seu contexto correto. Que às vezes, em algumas teorias da Igreja Católica, diz que Jesus não teve irmão, certo? Não teve irmão. Ou seja, a Maria permaneceu virgem depois de ter o filho chamado Jesus.
Então essa é uma teoria da igreja católica, assegurando que ela não teve filhos, outros filhos, né? Assegura isso. Mas Paulo, ele responde, né, essas perguntas, ou melhor, ele responde esses questionamentos que acontecem, ok? Bom, agora vamos comparar duas passagens. Um é o Salmo 69:8, que é messiânico. Esse salmo é messiânico, que você entender melhor, é um salmo messiânico. Diz assim, ó: tenho-me tornado um estranho para com meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Então observe só que este Salmo 69:8 é um salmo messiânico, que vamos ter uma passagem lá em João, capítulo 7:3, bem parecido, ó. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vá para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então observe que o salmo acima está totalmente relacionado ao João 7:3, né? Porque o salmo acima ele diz assim, ó: tenho me tornado estranho para meus irmãos. Um estranho e um desconhecido. Por que um estranho e desconhecido? Porque os irmãos de Jesus aqui, ó, não acreditavam nos milagres de Cristo. E pede para ele sair da região onde estavam os irmãos para ir para outro lugar bem distante, né? Então, é isso que eu quero mostrar, que de fato, de verdade, o Jesus Cristo teve irmãos segundo a palavra que nos confere, né? Onde nós achamos pela palavra de Deus. Eu não usei tanto o grego, nem, porque está tão claro, essas passagens da palavra de Deus, que realmente não tem como esconder, ok? Então, boa sorte, compartilhe entre os irmãos em Cristo Jesus, e que Deus te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer o rosto, te dê a paz.